Irmãos, a exposição nossa de hoje será no capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 17. Convido os irmãos a fazer a leitura deste versículo, que diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, nós te damos graça, porque neste momento a tua palavra foi lida, este versículo, e como já há algum tempo nós estamos expondo esta carta de Paulo aos Coríntios, que foi inspirada pelo teu Espírito Santo, e assim também esta palavra neste momento, ao ser proferida, ó Pai, deste púlpito, ela possa alcançar os corações dos irmãos, a mente e o coração dos irmãos, e teu Espírito Santo possa agir de forma poderosa para a conversão daqueles que ainda não foram convertidos ao Senhor, e para a edificação dos demais, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor use a sua palavra como tem feito ao longo dos séculos, e agora possa falar à tua igreja de forma clara, precisa, e que haja compreensão por parte da tua igreja, e assim nós te agradecemos por esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, domingo passado nós tratamos aqui sobre o propósito da morte de Cristo. Qual foi o objetivo de Cristo ter se entregado naquela cruz para morrer por nós? Então, os irmãos lembram que nós fizemos a leitura do capítulo 13, mas especialmente o 14 e o 15, onde diz, o 14 diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, fechado esse pensamento aqui de Paulo, falando a respeito da morte expiatória de Cristo naquela cruz do Calvário, Cristo morreu para salvar um povo, morreu para salvar os seus, a igreja do Senhor, como nós tratamos isso no domingo passado. Então agora Paulo vai finalizar este pensamento com o versículo 16 e o 17, especialmente o 17 nós vamos nos aprofundar um pouco mais neste versículo 17, mas no 16 ele diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo está se referindo ao conhecimento do homem exterior, do homem visível. Mas aí ele continua falando: e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, se conhecemos Cristo pessoalmente, agora nós já o conhecemos espiritualmente. E aí surge aqui, Paulo vai resolver um problema doutrinário que surgiu ao longo da história da igreja, onde eles negam a encarnação divina de Cristo e tentando, dessa forma, eliminar a parte humana de Cristo. E, logicamente, Paulo aqui está apresentando aquilo que muitos hereges do passado e do presente chamam de Jesus histórico. Porque quando você vê alguém falando do Jesus histórico, está por trás dessas palavras do Jesus histórico a negação da divindade de Cristo, negando a divindade de Cristo. Assim fazem aqueles que professam a teologia liberal, o ensino da teologia liberal, onde eles afirmam que Jesus veio como pessoa e eles precisam provar a vinda do Jesus histórico, mas é só isso, não é nada mais além disso. E é lógico que Paulo está falando aqui que antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, como ele existiu como pessoa,
Paulo viu Cristo, certamente ouviu seus ensinos, mas não se converteu, ele só se converte depois, quando ele o encontra no caminho de Damasco, e Cristo já ressuscitado, fala com ele, e Paulo, o Saulo de Tarso, então se converte. Mas certamente Saulo era fariseu, fazia parte do membro dali do Sinédrio, e sendo um fariseu, ele acompanhava o ministério de Jesus Cristo, não no sentido de se converter para se converter, mas fazer oposição, como os fariseus fizeram oposição o tempo todo para Cristo, ou contra Cristo. E certamente Paulo, ou Saulo, que ainda era assim chamado, estava entre eles. Então, é nesse sentido que Paulo vai dizer que conhecemos Cristo segundo a carne. Porque ele viu, ele ouviu os seus ensinos. Já agora, não conhecemos desse modo, ou seja, agora nós os conhecemos espiritualmente. Então, Cristo já não se apresenta da mesma forma. Lógico que nós sabemos que Cristo ressurreto, ele apareceu aos seus discípulos depois, comeu com eles, mas Paulo está falando, então, desse reino espiritual. E aí, só para passar, então, para o versículo 17, que é o texto da nossa apreciação de hoje, Paulo continua dizendo, e assim, esta é a tradução que está aqui na minha Bíblia, possivelmente da dos irmãos também, mas outras palavras, em outras versões vai dizer, então, assim como no versículo 16 vai dizer, assim que, e agora no versículo 17, e assim, ou então, aqui está ligando aquilo que Paulo fechou no versículo 15, quando Paulo está falando a respeito da morte de Cristo, o amor, no versículo 14 ele fala do amor de Cristo nos constrange, e agora no versículo 15 diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E então, poderemos fazer essa ponte, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E eu vou separar esse versículo aqui para tentar explicar parte por parte deste versículo para os irmãos, e eu separei em 5 partes. A primeira é esta, para explicar a expressão que aparece assim, e assim, ou assim que, ou então, isso aqui é uma conclusão, como eu já disse, do versículo 15, assim como também o assim que, do versículo 16, concluindo aquilo que Paulo disse no versículo 15. A segunda parte deste versículo, irmãos, é se alguém está em Cristo. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre essa frase. Se alguém está em Cristo, isso aparece várias vezes nos escritos de Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo. Está em Cristo. Está em Cristo. Nós fizemos a leitura agora há pouco em Romanos, por exemplo, no capítulo 8, versículo 1, onde Paulo vai dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós vamos ver no capítulo 16 dessa mesma carta de Paulo aos Romanos, e no versículo 3, Paulo diz o seguinte, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Observe a mesma expressão aparecendo em alguns textos de Paulo. Se nós olharmos, por exemplo, no versículo 7 do capítulo 16 de Romanos, também vai estar uma expressão semelhante. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Observe, irmãos, que quando Paulo diz se alguém está em Cristo, ele está se referindo às pessoas que fazem parte da igreja. Ele está se referindo àquelas pessoas que se converteram e foram unidas à igreja, de forma que participam com os demais irmãos da atividade cristã, da caminhada cristã. Aquelas pessoas que estão em Cristo. Paulo cita aqui pessoas, nós vamos ver, se pudermos olhar um pouco mais em Coríntios, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 30, está logo em seguida, Paulo vai falar o seguinte, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte dele sabedoria e justiça e santificação
e redenção. Observe de novo, em Cristo Jesus. Mas vós sois deles, em Cristo Jesus. Então, se alguém está em Cristo, essa pessoa que está em Cristo é aquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados, ela foi, normalmente, segue o processo natural que o Novo Testamento nos ensina, ela é batizada após profissão de fé, e ela se torna membro da igreja, participa da igreja, está em Cristo com os irmãos, unidos com os irmãos, em uma só fé. Tá? Paulo normalmente ele usa essas expressões, essa expressão, nas suas cartas, no início das suas cartas. Veja o que Paulo diz, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 1. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis em Cristo Jesus. Então, é dessa maneira que Paulo vai abordar essa questão do estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, ou seja, se uma pessoa é uma nova criatura, se ela nasceu de novo, se ela está participando da igreja ativamente, porque ela foi regenerada. É disso que o versículo que nós estamos tratando aqui vai nos ensinar. Veja que eu citei alguns exemplos, alguns textos, há muitos outros aqui, nós não teremos tempo suficiente para citar todos os textos, do qual Paulo faz menção dessa expressão. Então, quando ele diz aqui, voltando à carta, no capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, então, uma referência novamente a todos os convertidos, e nós podemos até olhar para a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 12, quando Paulo ele vai falar a respeito dos dons espirituais da igreja. Então, ele vai usar expressões parecidas com referência a isso, mostrando que nós somos membros uns dos outros. Cristo é o cabeça da igreja e todos nós somos membros do seu corpo. Então, ele vai dizer aqui, por exemplo, no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, não pode haver uma rebelião dos membros do corpo. Você já imaginou a mão se rebelando contra o pé se rebelando contra o restante do corpo, os olhos se rebelando contra o corpo, a língua, os ouvidos se rebelando? Então não há. O nosso corpo, Paulo utiliza esse exemplo da biologia, certamente, para mostrar essa unidade orgânica que há no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E todos nós somos membros deste corpo. Cada um de nós designado para um propósito, para um fim determinado na casa de Deus. Então, se alguém está em Cristo, Paulo está se referindo a esta união espiritual do crente para com a igreja. Por isso que é inconcebível, irmãos, eu posso já extrair essa aplicação logo aqui para os irmãos, é inconcebível alguém afirmar ser crente, afirmar ser um cristão e não estar ligado à igreja de Cristo. Isso é impossível. Não tem como uma pessoa se declarar cristão, se declarar seguidor de Cristo, fiel em Cristo, e não estar ligado à igreja, não está congregando, não está firmado juntos com os demais para o crescimento cristão. Essa ideia que é chamado nos dias de hoje dos desigrejados, são pessoas que se declaram cristãs, mas não estão na igreja, não congregam em igreja nenhuma, mas mesmo assim dizem afirmar ter uma fé verdadeira. Isso é falso. Nós não podemos crer que uma pessoa dessa natureza realmente seja convertida, porque uma pessoa verdadeiramente convertida, ela tem prazer de estar na casa do Senhor, como nós temos observado esses dias aqui com os irmãos. Hoje é o dia do Senhor, então é o dia onde nós dedicamos ao Senhor. Esse dia foi separado por Deus no Antigo Testamento. O sábado do Senhor é o sábado, o dia do descanso, como está dito na lei que foi dada a Moisés.
No Novo Testamento, esse dia passou a ser não o 7º dia da semana, mas o 1º dia da semana, em função da ressurreição de Jesus Cristo. E porque a igreja de Cristo, Cristo apareceu aos seus apóstolos algumas vezes depois de ressuscitado, no 1º dia da semana. E já era comum na igreja cristã primitiva que eles se reuniam no 1º dia da semana, como Paulo orienta, inclusive nessa carta aos Coríntios, que quando eles estiverem no dia do Senhor, no 1º dia da semana, reunidos para recolher as ofertas, nós ainda veremos isso mais à frente, Paulo faz essa orientação. Então, João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, ele diz lá, e eu estava em espírito no dia do Senhor. Então, quando João fala no dia do Senhor, ele está se referindo ao 1º dia da semana, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Então, este dia é o dia dedicado para adorar e servir a Deus. Nós jamais, irmãos, podemos trocar ou substituir as atividades de culto a Deus no domingo por outras atividades, sejam elas mais nobres possíveis, a não ser no caso para socorrer uma pessoa que está morrendo, ou um animal que está no buraco, como Cristo vai explicar muito bem isso. Se um animal estiver caído, então, logicamente, nós vamos lá tirar dali. Se uma pessoa está doente, nós vamos, então, cuidar dessa pessoa doente neste dia. No entanto, fora essas atividades, essas exceções, o crente, o cristão, deve dedicar o seu tempo, o dia do Senhor, para estar na casa do Senhor e nada além disso. É isso que a Bíblia nos diz, irmãos. Por isso que é inconcebível uma pessoa se declarando cristã, dizer, não, eu vou ficar em casa, eu vou cultuar meu Deus aqui em casa e está tudo certo. Não, não está, porque é natural que o peixe queira estar na água. O peixe, ele não se sente confortável fora da água, porque a água é o seu ambiente natural. Então, o ambiente natural para o cristão é a igreja. Se uma pessoa não se sente bem na igreja, está se sentindo melhor fora dela, então isso quer dizer que essa pessoa ainda não nasceu de novo. Ela ainda não foi regenerada. Ela ainda não foi perdoada, ela não foi justificada, ela ainda não é seguidora de Cristo de fato. Porque a igreja é, para o cristão, aquilo que a água é para o peixe. Terceira parte do versículo, irmãos. Paulo diz, é nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Observe que o apóstolo ele vai falar desse assunto também em outras partes dos seus escritos. Eu não vou cansar os irmãos com todas elas, mas vou pegar pelo menos aqui Gálatas, capítulo 6, e o versículo 15, onde Paulo diz o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo está, logicamente, escrevendo essa carta aos Gálatas para combater os falsos apóstolos, os judaizantes, aqueles que queriam implementar a lei judaica para os cristãos. E Paulo está dizendo, olha, está vendo a circuncisão que eles estão anunciando aí, falando? Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Isso sim é importante. Se você é circuncidado ou não, tanto faz. Paulo está dizendo, olha, isso não tem importância. Porque os homens em Israel eram circuncidados como Deus determinou a Abraão, que instituiu a circuncisão. As crianças nascidas, os homens nascidos, com 8 dias, eram circuncidados, para demonstrar que eles eram, de fato, do povo de Deus. Era a marca que ali estava. Só que, mesmo esta circuncisão, ela era imperfeita ainda, porque as mulheres elas não tinham nenhuma marca, só os homens. No Novo Testamento, alguns querem substituir essa marca que foi do Antigo Testamento com o batismo, tentando fazer uma relação
do batismo da circuncisão com o batismo. E nós não temos isso, irmãos, em parte alguma das Escrituras falando isso. Porque senão Paulo estaria dizendo aqui, olha, nem o batismo, ou nem aqueles que não se batizaram seria coisa alguma. Não, Paulo está dizendo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Isso sim é importante. Paulo estaria dizendo que o batismo não é importante, porque, segundo a visão pedobatista, a circuncisão do Antigo Testamento ela foi substituída no Novo Testamento pelo batismo. Então, Paulo estaria dizendo que o batismo não é importante, e Paulo nunca disse isso. Jesus nunca falou isso. Nenhum dos apóstolos nunca falaram isso. Então, logicamente, que ele está falando da circuncisão mesmo, do ritual que foi dado a Abraão e que então seus descendentes praticaram. Inclusive, Paulo, certamente, ele circuncidou Timóteo, essas coisas todas, para não ter nenhum problema com os judeus. Por isso ele está dizendo que não há importância nenhuma para o judeu se ele é circuncidado ou não. Agora, os gentios não deveriam ser obrigados a serem circuncidados, como os judeus queriam que eles fossem circuncidados. Mas o que Paulo está dizendo, olha, o ser nova criatura, isso sim é importante. Nascer de novo, isso sim é importante, porque o ser nova criatura, no sentido de que Paulo está falando aqui, nova criatura a palavra novo, aqui no texto grego, é a palavra que vai aparecer aqui em Gálatas, como ele está dizendo aqui, 6,15, também vai aparecer em Romanos, vamos ler rapidamente Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então ele está falando aqui da velha natureza, do velho homem. Nós já estudamos isso aqui esses dias nessa mesma carta de Paulo, sobre o homem exterior e o homem interior, sobre o velho homem e o novo homem, a nova natureza. É disso que Paulo está nos colocando aqui, irmãos, para nós. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, o versículo 22, Paulo diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aí no versículo 24 ele vai dizer: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então o cristão, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, porque ele foi transformado, a sua natureza foi transformada. E nós temos um exemplo, uma situação nas Escrituras, onde um homem que era fariseu também, companheiro de Paulo ali no Sinédrio, do mesmo partido, era um fariseu chamado Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite, na escuridão, certamente para não ser visto do povo, porque ele era um grande líder ali no Sinédrio, e ele vai perguntar para Jesus a respeito dos seus feitos. E Jesus vai falar para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. Então, ser nova criatura, irmãos, não é apenas um paliativo, como as pessoas possam imaginar. Vamos fazer uma revisão geral no ser humano, vamos fazer uma maquiagem, vamos fazer como o ser humano costuma fazer, ir lá, sei lá, cortar o cabelo, preparar, até mesmo fazer algumas cirurgias para melhorar a aparência, comprar roupas novas, e então, aí você diz assim, olha, a pessoa é uma nova pessoa agora, está mudada, né? Ela deixou de beber, ela deixou de usar drogas, ela deixou de fumar, ela deixou de se prostituir, ela deixou de ser adúltero, e agora está diferente. As pessoas dizem, irmãos, eu sei que uma pessoa, quando ela nasce de novo, quando ela se torna uma nova criatura, todas essas coisas também acompanham, porque é natural do ser humano demonstrar externamente aquilo que aconteceu com ele interiormente. Mas Jesus está falando para Nicodemos da necessidade de um novo nascimento. Então o homem caiu de tal modo, de tal maneira, corrompido no pecado, lá com Adão, que só nascendo de novo
ele está tão mal espiritualmente, tão caído espiritualmente, que só um novo nascimento pode resolver. Vê que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2, o versículo 1, Paulo diz, ele vos deu vida. Observe, irmãos, Paulo diz, ele vos deu vida. Se deu vida é porque não tinha. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, Deus, Cristo, a graça do Senhor em nós, nos deu vida, porque é assim que nós estávamos todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos em rebeldia contra Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos mortos. E aí Paulo continua no versículo 2 dizendo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui está mostrando a situação do homem sem Deus, caído, depravado, morto em seus delitos e pecados. Ele não pode fazer nada para resolver a sua situação espiritual, porque ele está morto. O morto não pode fazer nada. O que o morto poderia fazer, irmãos? Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, e Lázaro estava já sepultado há 4 dias, Jesus chegou lá, mandou que removessem a pedra, e ele deu ordem a Lázaro, Lázaro, venha para fora. E Lázaro levantou. Ou seja, aquele homem estava morto, mas ele reviveu. Cristo deu nova vida a ele. E nós estamos falando de vida mesmo, biológica. Mas aqui Paulo está falando de vida espiritual. Todos nós estávamos mortos espiritualmente falando. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela está morta espiritualmente falando. Ela não tem vontade de buscar a Deus. Ela não tem vontade de louvar a Deus. Ela não gosta das coisas de Deus. Ela não gosta da igreja. Ela não gosta de ir à igreja quando vai, porque alguém insiste muito e a leva. Então, quando uma pessoa chega na igreja, irmãos, e ela, de repente, se converte e começa a congregar, e ela começa a gostar das coisas de Deus, ela começa a louvar a Deus, ela começa a ter prazer em ouvir a pregação da palavra. Aconteceu um milagre na sua vida, porque antes ela não queria, antes ela não gostava, antes ela detestava essas coisas, mas agora ela gosta, ela ama, ela deseja, ela anseia por isso. Então, é a graça de Deus, irmãos, que foi derramada em nossos corações. Por isso Paulo vai dizer no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não foi o homem que estava morto lá e disse assim, olha, eu quero reviver agora. O morto não pode, o morto não pensa, o morto não consegue fazer nada disso. Mas Deus vai lá e soberanamente dá vida novamente a esta pessoa, espiritualmente falando, e ela passa a ser uma nova criatura. Por isso Jesus disse a Nicodemo, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemo pensou, mas Senhor, eu já sou velho, como eu vou nascer de novo? Posso, porventura, entrar no ventre de minha mãe e nascer uma segunda vez? E aí Jesus explica para Nicodemos, não, Nicodemos, você é mestre em Israel, e você não sabe dessas coisas. Aquele que nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando de um nascimento espiritual. Jesus está falando, irmãos, do nascer de novo em Cristo Jesus, é estar em Cristo Jesus, nascendo em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, uma nova vida, com novos pensamentos, com nova maneira de ser, com novos prazeres. O nosso prazer agora, irmãos, não é mais os mesmos prazeres que nós tínhamos antes, porque as coisas velhas já se passaram. Nós vamos ver agora no 4º ponto. Veja que Paulo diz, 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, já vimos isso, é nova criatura, também já finalizamos agora, as coisas antigas já passaram, as coisas velhas, irmãos, já se passaram. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, uma pessoa que nasceu de novo, o pecado pode afetar, ela pode lembrar do seu passado, é claro que ela vai lembrar do passado,
ela vai lembrar da sua vida em pecado, mas ela não vai lembrar isso com alegria, mas ela vai lembrar em tristeza. É lógico que não no sentido de ficarmos deprimidos com o passado, porque sabemos que Cristo já pagou pelos nossos pecados. E não há razão de um cristão estar deprimido por causa do seu passado, porque Cristo já pagou os pecados. E sabendo disso, é inconcebível, é incompreensível para o cristão ainda estar deprimido com o seu passado. Ele pode até ficar por um período, mas depois que ele compreender que verdadeiramente Cristo pagou o preço e que ele nos perdoou os pecados, então não há mais necessidade de remoer o passado. Então, quando você diz a uma pessoa que perdoou o seu pecado, o seu passado, ou algo que ela fez contra você, então pronto, acabou. Aquilo ali não deve mais interferir na sua vida. Você deve viver a partir de então, sem estar fazendo menção àquele passado que você disse que perdoou. Porque Deus, Ele não fica nos relembrando esse passado, uma vez que nós nos arrependemos. E Cristo então perdoou o nosso passado. Por isso Ele diz, as coisas velhas já passaram. E nós precisamos entender isso, irmãos. O nosso pecado, ele foi grave. Foi grave de tal ponto, a tal ponto, que Cristo foi necessário que viesse a este mundo e morresse por causa dos nossos pecados. Porque Deus é santo, e tão santo, que Ele não tolera o pecado. Ele vai cobrar que o pecado seja pago. Todo. Totalmente. E é impossível, irmãos, a nós não temos como pagar este pecado. Então foi necessário que o Filho de Deus viesse a este mundo e pagasse em meu lugar, no seu lugar, os nossos pecados. Por isso, nós podemos dizer que as coisas antigas já se passaram. As coisas velhas já estão no passado. E eis que tudo se faz novo, né? Como nós vamos ver ainda. Então, o homem que se converteu, que se arrependeu, ele tem o seu passado que é tenebroso. De vez em quando a gente ouve por aí alguns testemunhos, que eu queria explicar depois aos irmãos o que é um verdadeiro testemunho, onde as pessoas parecem se vangloriar de quando elas eram pecadoras, no sentido não regeneradas. De como pessoas, eu já ouvi pessoas relatando de como eles eram de facções criminosas, de como eles eram maus e temidos pelos seus inimigos, e eles eram cruéis, e fizeram isso, fizeram aquilo, e falam isso de púlpito como se vangloriando daquele passado terrível. Irmãos, o cristão só lembra do seu passado, mas para dizer assim, olha, Cristo transformou o meu passado, a minha vida, e eu não gosto nem de tocar neste assunto. Porque o testemunho verdadeiro não é você contar a sua história. Contar a sua história não é testemunho. Testemunho é quando você fala de alguém. Se você for ao tribunal e você for como testemunho, você não vai falar de si mesmo. Você vai falar daquele outro que você foi apresentar o testemunho. Então, quando nós testemunhamos, nós devemos testemunhar a respeito de Cristo, da pessoa de Cristo, do nosso Senhor. Do que Ele fez por nós. É lógico que ainda assim nós seremos incluídos na história, mas o foco principal é Cristo, o Senhor. Por isso que nós somos testemunhas. Não é à toa que Jesus disse aos apóstolos, no início de Atos dos Apóstolos, que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo, e eles seriam as testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, testemunhar à luz do Novo Testamento, das Escrituras, é pregar o Evangelho de Cristo, falar da pessoa de Cristo, como Paulo fazia com muita frequência e fez durante toda a sua vida. Porque, irmãos, voltando aqui, as coisas antigas já se passaram. Eis que os nossos pecados foram perdoados. Quando você se arrepende, os seus pecados são perdoados. E dizer uma coisa aos irmãos, que o milagre da regeneração, da salvação, ele acontece ali no exato momento em que Deus opera em nossas vidas. Ele é instantâneo, só para lembrar os irmãos, ele é instantâneo. No entanto, ele é contínuo. Vou tentar explicar. Você se converteu, a obra de Deus na sua vida aconteceu naquele exato momento em que você se converteu e se arrependeu. No entanto, durante toda a nossa trajetória aqui nessa terra,
nós continuaremos assim, avançando nesta obra da regeneração, porque através da obra da santificação em nossas vidas. Então, por isso, é instantânea, mas ela é contínua, até que Cristo volte. Porque nós ainda estamos sujeitos ao pecado, ainda estamos sujeitos ao velho homem. Por isso, o tempo todo, nós precisamos alimentar o novo homem, o lado espiritual, e abandonar os frutos da carne, do pecado. E é isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Se alguém está em Cristo, são os membros, os convertidos da igreja, é uma nova criatura. Que só pode ser membro da igreja, irmão de Cristo, só pode estar em Cristo se essa pessoa foi nascida de novo, se ela foi regenerada. Por que ela foi regenerada? As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Irmãos, quer um exemplo simples? Basta olhar para você mesmo. Às vezes, aconteceu isso comigo, certamente com os irmãos deve ter acontecido. Nós tínhamos vários amigos, pessoas que se diziam seus nossos amigos, mas de repente, quando você se converte, você se torna membro da igreja de Cristo, você está em Cristo, você se torna uma nova criatura, essas pessoas começam a abandonar você. Elas começam a se afastarem de você. Isso é natural, irmãos, porque não há união entre as trevas e a luz. Não, é impossível haver união entre a luz e as trevas. Porque agora, as coisas que nós temos prazer são outras. As coisas que nós buscamos, irmãos, são outras. As coisas que ocupam o nosso tempo são outras. Nós passamos mais tempo lendo as Escrituras, estudando, vindo à igreja, orando, louvando a Deus, tendo comunhão com os irmãos, pregando o Evangelho. Mas antes da nossa conversão, nós não gostávamos de nada disso. Às vezes, certamente, nós tínhamos repúdio dessas coisas, até aceitávamos por educação, mas não fazia parte da nossa natureza. Nós tínhamos repúdio por isso. Mas, irmãos, eis que se fizeram novas. A nossa nova vida em Cristo, ela é prazerosa, tá? Nós não buscamos os prazeres como o mundo busca. Nós não nos alegramos com bebidas, com festas, com lugares onde Deus não é exaltado, onde Deus não é glorificado, com shows em que Deus não está sendo louvado e exaltado. Mas nós nos alegramos com um culto simples, onde louvores são cantados de forma simples, onde a palavra de Deus é aberta e é pregada de forma simples, sem muita polpa, sem muitos adereços, sem muita cerimônia, mas de forma direta. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho pura e simples, assim como a Reforma fez, trazendo de volta ao centro da igreja, do culto à igreja, a palavra de Deus para ser pregada à igreja. E é esse prazer que nós temos, irmãos, de vir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Então a nossa vontade foi mudada, não há nenhuma dúvida disso. Os nossos desejos foram mudados, tá? A nossa alegria foi mudada. Nós temos muito mais prazer em sentar à mesa com os irmãos e participar de uma refeição alegremente com os irmãos do que de estar num banquete onde as pessoas estão se embriagando e curtindo a vida, entre aspas. Nós temos muito mais prazer em tomar um copo de suco natural do que estar tomando bebida alcoólica, destruindo a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas famílias, ou de que está participando usando drogas ou outras coisas assim. Então a vida do cristão é totalmente diferente, irmãos. Para você observar, as pessoas do mundo, elas não se contentam com pouco, elas querem sempre mais, e buscam mais e mais. E nós nos contentamos com o simples e com o pouco. Paulo vai dizer que sabe estar alegre, tanto na fartura como na escassez. Paulo tinha prazer, tanto quanto ele tinha
comida em abundância, ou quando faltava comida, quando ele tinha fome também. Ou até mesmo quando ele apanhava, como foi o caso que aconteceu com ele e Silas na cidade de Filipos, quando eles apanharam e presos, acorrentados, louvavam a Deus alegremente. Essa é a nova vida, irmãos, do cristão. O apóstolo Paulo é o exemplo vivo disso, de como ele era arrogante fariseu, depois passou a ser um apóstolo simples, humilde, fazendo a vontade de Deus. Mas antes ele era exaltado. Mas se cumprindo aquilo que Jesus disse, algumas vezes nos evangelhos, porque os exaltados serão humilhados, foi o caso de Paulo, e os humilhados serão exaltados. Tá? Como é o caso de Paulo também, lógico. Né? Paulo, o exaltado fariseu, foi humilhado, depois Deus o exaltou, né, como o maior dos apóstolos, um dos maiores pregadores da história da igreja, mas no final ele foi morto, decapitado por ordem do imperador Nero na cidade de Roma. Meus irmãos, esta é a palavra de hoje. Gostaria que os irmãos atentassem nesse versículo, guardassem bem essa palavra e aplicassem cada palavra dessa na sua vida, entendendo que nós que aqui estamos, poderíamos dizer, certamente, estou em Cristo. Será que os irmãos poderiam olhar para esse versículo e dizer assim, eu estou em Cristo? Ou ainda não estou em Cristo? Eu já sou uma nova criatura? Ou ainda estou vivendo da forma mundana, da forma do velho homem? As coisas antigas ainda me dão prazer? Ou eu tenho prazer nas coisas novas em Cristo Jesus? Então, faça um autoexame, irmãos. Examine a si mesmo. Observe. Porque o desejo do meu coração, assim como era o desejo de Paulo, era que os seus ouvintes, as pessoas a quem ele estava endereçando as suas cartas, se convertessem e crescem no Evangelho e se tornassem novas criaturas, para que eles estivessem em Cristo, se tornassem membros da igreja do Senhor. Que Deus em Cristo, irmãos, possa nos dar graça e nos abençoar nesta ocasião. Vamos orar ao nosso Deus. Pedir que os irmãos fiquem de pé e vamos fazer esta oração. Obrigado, meu Senhor, por esta santa palavra que foi lida agora, por este versículo tão instrutivo, tão maravilhoso, Pai, que fala desta natureza corrompida do homem, mas também fala da natureza restaurada, ou através da graça, da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Que Deus em Cristo possa nos dar graça e nos abençoar sempre, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.